Enfim, colegas, vamos, depois desse breve intervalo, vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento do dia 18 de março de 2021, turno da tarde. Primeira turma, segunda Câmara, a primeira sessão de julgamento do CARF. Nós encerramos a pauta, né, do original, a pauta original dessa sessão, do dia 18 à tarde. Mas nós vamos aproveitar esse tempo que nós temos e nós temos uma vista em mesa, então esse vai retornar primeiro, e resta do tempo, eu acho que vai restar, nós voltamos para a pauta do primeiro dia, que ficaram 3 processos por julgar, né? Então, vamos ver se a gente consegue dar conta desses 3 processos por julgar. Então, vamos retornar ao item 46 da pauta, processo da empresa Tecnicenter Engenharia, Comércio e Serviços Limitado, que foi relatado pelo conselheiro Wilson. Eu fiquei com uma dúvida e pedi vistas em mesa. Certo? 36, presidente? Só... 46. 46. 46. 46. Aí eu vou pedir para vocês abrirem aí o que foi que saiu, Gisele? Gisele. Bom, enquanto eu vou pedir para vocês abrirem a minuta, né, do Wilson, item 46, vamos abrir lá e para a gente ver qual foi a minha dúvida. Então vamos ver Wilson, item 46. Bom, são 3 processos da mesma empresa, certo? São processos de decomp. E nesse caso, a decomp foi parcialmente homologada, assim, decomp de saldo negativo de contribuição social. Certo? O crédito, direito creditório, pegado, é saldo negativo de contribuição social. A decomp foi parcialmente homologada porque foram glosadas algumas estimativas, tá certo? Conforme colocado aqui pelo relator, no voto dele, vai estar aí na página, aparece na página aqui. Já na penúltima página, o do voto ele colocou um quadro, né, que mostra as 2 estimativas que foram quitadas por compensação e as compensações, uma foi não homologada, outra foi homologada parcialmente, conforme esse quadro aqui. A dúvida do relator era porque não se sabia. Eu vou ler aqui a parte final. Ele diz assim: embora a DRJ tenha afirmado que as compensações não teriam sido homologadas pela autoridade administrativa e a manifestação de inconformidade teria sido julgada improcedente, não consta dos autos do despacho decisório quem deferiu as compensações, como tampouco a recorrente informou quando teria sido emitido o despacho decisório, mas alega que teria ocorrido a homologação tácita. Então, diante da afirmação do contribuinte que houve homologação tácita, e diante dessa carência de informação dos autos, o relator está propondo, naquele momento propôs uma diligência, tá certo? Eu pedi vistas para ver se eu conseguia localizar essa informação e tive a felicidade de localizar essa informação. Nós julgamos logo em seguida esse processo, mais 2 processos da mesma empresa, certo? E um desses 2 é exatamente o processo que julgou essas 2 compensações, certo? Então, está disponível para todo mundo aí, deixa eu ver aqui qual é o número do processo. É o processo dessa empresa que está no nosso grupo, do processo, né? É o 2010-30, o final 2010-30. Item 47. 47, isso. O item 47. Vocês abrem o 2010-30, né, no volume 1, né, no volume 1, deixa eu ver aqui qual é a página. Deixa eu ver aqui
Aqui, ó, o despacho decisório está logo nas folhas 9. Aí, deixa eu fechar isso aqui. O despacho decisório está nas folhas 9. Certo? E lá o despacho decisório, ele diz assim, ó, ele não reconheceu todo o crédito por conta de pagamentos não localizados. Certo? E aí a conclusão é assim, ó, homologa parcialmente a compensação declarada no decreto final 5408 e não homologa a compensação declarada na seguinte pré-contas final 4201. Exatamente aquelas duas apontadas naquele quadro lá do... Então, agora é possível a gente verificar, né, se a homologação está ou não. A DECOMP, certo? Essa DECOMP foi... Ela é de 27 de 3 de 2006 e a data de emissão dos passos tesouro é 1 de 11 de 2010. Ou seja, não ocorreu homologação tácita. Tá certo? Não ocorreu. Está dando para ver, Wilson? Deu para ver? Certo. Não ocorreu homologação tácita. Tá? Então, eu creio que com essa dúvida fica esclarecida e dá para negar, certo, o argumento contribuinte que houve homologação tácita e dar o mesmo destino desse processo para os outros dois, que foi negar provimento a recurso voluntário. Essa é a minha proposta, né? Não sei se que o relator vai Os outros dois nós negamos, é isso? O resultado do julgamento foi negado, os outros dois. Os outros dois foram negados. Foi negado por unanimidade. E aqui a alegação de homologação tácita, né? Não... Havia dúvida, estou lembrando. Eu que fui relator, mas realmente eu me lembrava. Tem duas DECOMPs. A outra 4201 também está nesses outros processos? Porque tem dois... Sim. Se você for na página 9, tem o despacho decisório. E o despacho decisório... São dois processos. Despacho decisório homologa parcialmente o final 5408 e não homologa o final 4201. Exatamente como está na tabela que você transcreveu no voto. Tem razão. Então, na verdade... E aqui vale aquilo que a gente comentou. Se o contribuinte está alegando homologação tácita e aqui está falando que foi compensado parcialmente, outra foi confirmada, a primeira prova que ele tem que trazer, qual que seria? Quando que eu tomei ciência? Se ele não... E aqui a gente está construindo um raciocínio. Quando o contribuinte alega, é que eu que alegar e não provar... Sim. Aqui está muito claro, né? A data que foi encaminhada ao PDCOMP e a data que teve a emissão. Agora, assim, só para poder um pouquinho mais adiante, porque, veja, a DECOMP foi encaminhada no dia 27 de 3 de 2006. Né? A DECOMP foi encaminhada no dia 27 de 3 de 2006. Sim. Bom. De novo. Né? Voltou, né? Eu fiquei fora um pouquinho, mas você pode repetir, Wilson? Você está falando, a DECOMP foi encaminhada... No número da DECOMP, a gente já fica sabendo exatamente qual foi a data que foi encaminhado para a DECOMP, certo? Correto. 2006, né? 27 de 3 de 2006. Correto. A emissão do despacho decisório ocorreu em 1 de 11 de 2010. Isso, 4 anos depois. Né? A ciência dele, acho que está na folha 13. Isso. 11 de novembro de 2010. Correto. 11 de novembro de 2010. 11 de novembro de 2010 com 23... não, sim, com certeza. Teria que ser 2011 para poder estar... 2011, exatamente. Para estar homologado também. Isso. Perfeito. Então, eu altero o meu voto, eu vou acrescentar nessas telas, né? Mostrar que realmente não havia a homologação tácita. Tá? Então, eu modifico, negando provimento, presidente. Tá certo. Então, ok. Vamos colocar em votação, então. Virginia? Eu acompanho o relator modificando o voto, né, para negar provimento. É isso, relator? Isso. Negar provimento é possível. Negar provimento. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator, presidente. Wilson, relator, Jefferson.
Acompanho o relator, presidente. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, o resultado do item 46 da nossa pauta, que está sendo julgado hoje em razão de ter sido pedido vistas de mesa, né, inicialmente foi relatado ontem, está sendo concluído o julgamento hoje em razão de pedido de vistas em mesa. Então, o julgamento foi concluído agora, e o resultado do julgamento, né, do item 46 da nossa pauta, é negar provimento por unanimidade. Deixa eu só anotar aqui. Esse processo, eu estou fazendo essas anotações, que ele vai ter que constar na ata e corrigir para a gente. Esse processo foi do dia 17, 14 horas. Se me permite só uma pergunta, presidente. Diga. Aqui, evidentemente que eu deveria ter me lembrado que essa PEDECOMP, na verdade, eu não me lembrei porque essa PEDECOMP não era a PEDECOMP que estava com crédito, né? Era a DECOMP que estava utilizando aquele débito lá, que informava aquele débito. Aí, no caso, para encontrar isso aí, o senhor pegou o e-processo e olhou cada um dos processos da empresa? Ou... Eu fui... deixa eu só anotar aqui isso aqui, 14, para não me perder. Como foi que eu fiz? Eu vou lá no e-processo, lá no menu tem um consulta processo, certo? E uma das possibilidades de consulta é pelo CNPJ, né, ou NI, né, do contribuinte. Sim. Então, eu coloquei o CNPJ da empresa, e aí vieram todos os processos que a empresa tem no e-processo. E existe uma classificação, pelo tipo, tem um campo lá que diz o tipo de processo. Se é lançamento tributário, se é compensação, né, se é... Bom, aí tem vários tipos lá. E aí você pode ordenar. Aí eu ordenei e tinha poucos processos de compensação. Certo? Tinha os 3 que nós julgamos aqui, né, nessa reunião. Certo? E tinha mais 2, tinha mais 3. Um bem antigo, de 2003, e tinha mais 2 lá. Então não foi tão difícil, né? Porque eram poucos processos de compensação. Aí eu olhei, fui olhando por um, foi induzido pelo contribuinte, eu olhei para aqueles que a gente não estava julgando, Ou seja, foi sempre o mais difícil. Aí não achei isso, puxa vida, se é esses que a gente está julgando, e era um dos outros 2, né? Ô Wilson, uma sugestão para você, como esse mesmo processo estava distribuído para você, pode fazer menção até, inclusive, isso no seu voto. Porque, inclusive, consta do processo total distribuído a este relator. Claro. Que foi julgado, né, inclusive. Foi julgado, então... Isso, sem dúvida. Certo. Ok, colegas. Nós temos ainda 3 processos para votar. Então, vamos voltar para o nosso primeiro dia. Nós temos os itens para votar, os itens 5, 8 e 9 para votar, certo? Que não foi votado no dia original por falta de tempo. Seria dia 16. Vamos aqui pela ordem da pauta. Item 5 da pauta. Processo da empresa Carvão Papaléguas Limitada. Processo que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Presidente, só uma observação, conselheiro Wilson. Os itens 8 e 9 eu não estou identificando na pasta, tá? São meus. Ok. Achei que Mas você vai ter que mudar a pasta. Tá bom, ok, maravilha. Vamos falar com isso. Ok, presidente. Item 5, Carvão Papaléguas Limitada, ME. Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da DRJ Curitiba, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte contra o auto de infração lavrada com exigência de RPJ e seus reflexos do ano calendário 2005. Eu vou procurar fazer um relato, basicamente utilizando o que eu coloquei em amarelo, presidente.
Ok. Relatório da DRJ. Então, trata o processo de exclusão da empresa do Sistema Integrado do Simples, né? A partir de 1 de 2005, originalmente processo 16.404.00105/2009-01, anexado ao presente, e dos autos de infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na sistemática do lucro arbitrado relativos a 2005, nas folhas 670 a 721. Exclusão do Simples. A empresa foi excluída do Simples a partir de 1º de janeiro de 2005, porque no ano calendário anterior, de 2004, oferiu receitas em montante superior ao admitido na sistemática, o que foi constatado nos autos do processo final 2009-55, relativo ao ano calendário de 2004. Item 6. Em relação ao citado lançamento, invoca o decreto 3.724, 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, relativamente à requisição, acesso, na verdade foi em relação à movimentação financeira, tá? O lançamento. Referente à movimentação financeira do ano calendário. Essa aqui só uma justificativa, item 6. Item 7. Foi emitido, então, o MPF, o RMF, né? E o contribuinte pleiteia a nulidade das autuações lavradas no processo administrativo 2009-55, 2009-35, bem como pleiteia a nulidade do ADE, porque os autos de infração teriam sido lavrados em procedimento fiscal com o mandato vencido e o ADE decorreu dessa autuação. Então, basicamente, ela está dizendo o seguinte, que teve algumas prorrogações do mandato de procedimento fiscal, inclusive uma alteração, que eu vou estar explicando abaixo, e por isso ela está argumentando que seria nulo o procedimento pelo fato de ter sido lavrado com o MPF vencido. Alega também que o agente... Então, esse é o argumento, que o agente renovou o termo de intimação fiscal 772/2008, o MPF com vencimento em 11/8/2008. O agente renovou o termo de intimação 772/2008 em 11/8/2008, a letra B, eu estou falando, com vencimento em 30/9/2008. Mas, mesmo vencido, o agente continua a fiscalização, emitindo novo termo de continuação emitido em 6/10/2008, com vencimento em 30/9/2009, que, vencido o mandato, esse recebido pela autuada em 1/10/2008, mesmo vencido, emitiu novo mandato em 2/11. Aí são as prorrogações que ele está dizendo que aquele primeiro foi vencido. Concluindo a fiscalização com os mandatos vencidos em 29/4/2009, da lavratura do auto, 30 dias após o vencimento, cópias e anexos dos documentos número 2 a 34. Relata que, consequentemente, ao impugnar os lançamentos fiscais, requereu que a emissão de novo, ela exige que fosse emitido um novo MPF de que trata o parágrafo único do artigo 15 do decreto 3.724, e nomeando o novo responsável pela execução do procedimento fiscal. Assevera que a omissão de receitas deve ser provada pela fiscalização, aponta defeito no termo de início de fiscalização e no termo de intimação, onde questiona a informação fiscal de que a não identificação dos depósitos implicaria na tributação por omissão de receitas. E reclama que o artigo 42, parágrafos da Lei 9.430, não estabelecem que a documentação comprobatória das origens do depósito bancário deve ser feita coincidente em datas e valores. Essa foi a exigência da autoridade fiscal para que comprovasse, com documentação comprobatória, coincidentes em datas e valores a origem do crédito tributário. E cita comentários publicados na revista tal, que o artigo 6º da Lei Complementar, à luz do decreto 3.724 de 2001, interpretado sistematicamente, asseguraria às instituições e aos contribuintes o direito de não fornecer informações que identifiquem a origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados, só devendo informar o valor dos débitos e créditos efetuados no período sob fiscalização. Acerca da movimentação financeira, ela elabora uma planilha onde procura demonstrar os lançamentos que não poderiam ser considerados como receita. E aí tem uma discriminação abaixo no item B. Item 11, disseca acerca das diferenças entre receita bruta e rendimentos para concluir que a movimentação financeira
carrega o custo da produção e que o preço da venda contido nos respectivos lançamentos bancários só poderiam ser considerados omissão de receita se corroborados com o levantamento físico da produção e do estoque, dívidas contraídas e não quitadas com instituições, impostos e terceiros, e que evidenciasse a saída de produtos sem controle das operações. Aduz que a ilação de omissão de receita, tirada do confronto da movimentação financeira, não assegura a certeza do direito do fisco e a segurança jurídica indispensáveis à cobrança do tributo sem ferir o princípio da legalidade. Portanto, para que se legitime a lavratura do auto de infração, é necessário que a autoridade fiscal aprofunde a investigação e tenha elementos de prova. Dado que o CPN consagrou o princípio da reserva legal e a própria jurisprudência administrativa entende que o procedimento fiscal é inválido e a exigência fiscal, se não demonstrado um aferimento de receita, e que a tributação com base nos valores de depósito somente é possível se a fiscalização lograr vinculá-las às transações comerciais da pessoa jurídica ou demonstrar que as importâncias depositadas deixaram de ter como contrapartida receitas contabilizadas. Alega o princípio de liberdade material, alega no item F que a autoridade lançadora deve provar que o sujeito passivo omitiu rendimentos, cabe ao sujeito passivo provar abatimentos, deduções e isenções, e sempre que se verifica litígio no item H, há por presunção incerteza sobre qual o direito aplicável ao caso, e por isso devem as partes oferecer provas para a formação da convicção daquele que irá decidir. Sem certeza diz respeito ao fato, cada parte tem encargo de provar que os fatos realmente aconteceram, pois indício é o pretexto jurídico que autoriza o desencadeamento do processo de investigação, mas não é a prova. Como no presente caso, o Conselho de Contribuintes tem se pronunciado reconhecendo a imprestabilidade de lançamentos que não tragam mínimos elementos de segurança necessários a demonstrar e embasar o fato nele presumido pela fiscalização, não bastando ao fisco acusar, deve também fundamentar e destacar que, no presente caso, adota critérios contraditórios, como, por exemplo, na apuração dos fatos, quando exige a comprovação. Aí ele repete, origem e valores que deram suporte aos créditos bancários com documentos hábeis e idôneos e coincidentes em dados e valores, fazendo uso de suposto poder discricionário do autor do feito, ora aceitando, ora negando as justificativas apresentadas pela contribuinte. E sendo a renda, produto do capital do trabalho ou combinação de ambos e decretos patrimoniais, a autuada apresentou decréscimo patrimonial no autuado, com prejuízo e dívidas, inclusive, ajuizadas contra ela e não quitadas. Aponta também a irretroatividade da Lei 10.174, que alterou o artigo 11 da 9.311/96, que instituiu a CPMF, né? E que facultou a utilização das informações prestadas pelas instituições para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário para lançamento fiscal. Conclui que os mencionados autos de infração devem ser declarados nulos ou, no mínimo, devem ser suspensos a teor do artigo 151, inciso 3º do Código Tributário Nacional, mantendo a impugnante no regime do simples por uma medida de justiça, até o julgamento dos respectivos processos administrativos, e o ADE é nulo porque é fundado em atuação com mandatos procedimentos fiscais vencidos, bem como devido aplicação de multa de 75%, indevido, aqui não é devido, indevido aplicação de multa de 75%, que deveria ser de 50%. E pelos valores indevidamente apontados como são relacionados nas planilhas que anexam, assim como porque ausentes os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Em relação aos autos de infração, excluída a empresa do Simples, foram lavrados os autos de infração relativos a 2005 na sistemática do arbitrado, dado que a contribuinte que declarava pelo Simples informou que não escriturava livro caixa nem livro registro de inventário, e não apresentou diário razão, ou seja, não dispunha de escrituração que permitisse a apuração do lucro real. Então, aí eu faço a descrição no item A do imposto de renda da pessoa jurídica, B de contribuição social, os dispositivos, né? Contribuição ao programa ao PIS, a COFINS, e sobre os impostos e contribuições devidos apurados com base em depósitos bancários de origem não justificada, exigem-se multa de ofício de 75%. E juros de mora, segundo o artigo 61 da 9.430. Impugnação aos autos de infração no ano calendário 2005, item 20. Distratar-se de exigência fiscal calcada no artigo 42 da Lei 9.430 de 96. Arbitramento de receita com base na simples movimentação financeira do contribuinte sem qualquer nexo causal.
alega, no item 23, alega nulidade da autuação porque o autuante, indevidamente, teria aplicado multa de 75%, atualizado, quando correto seria, segundo ela, de 50%. Segunda turma da DRJ Curitiba julgou procedente em parte a impugnação, reconhecendo a reclamação da contribuinte de que os créditos recebidos nas contas bancárias do Banco Itaú, a título de redução do saldo devedor, informados no DOCS 37 e 38, não deveriam ser considerados como receita, excluindo por conseguinte a apuração dos tributos lançados. A contribuinte irresignada encaminhou recurso voluntário, onde repetiu os mesmos argumentos que apresentou na manifestação de inconformidade. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode. Recurso voluntário tempestivo, assim dele toma conhecimento. O lançamento de ofício analisado no presente processo, processo final 2009-35, iniciou-se com a expedição do MPF, número final 00262-8, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, conforme se verifica do termo de verificação abaixo do colaciono. Posteriormente, esse MPF foi trocado pelo MPF 00284-9 e a contribuinte teve ciência do mesmo, em 11 de 8 de 2008. Segundo o que consta no termo de intimação, permaneciam todas as demais informações e exigências do termo de início de fiscalização já enviado. Aí eu colaciono o termo de intimação. O lançamento de ofício analisado no presente processo foi decorrente do mesmo procedimento fiscal que resultou no lançamento de ofício com exigência de tributos do Simples Federal, que foi consubstanciado no processo final 2009-55. Foram lavrados autos de infração distintos pelo fato de conterem exigência de tributos distintos. Então, era o mesmo MPF, gerou dois processos, um com exigência do Simples e o outro com os outros, IRPJ e os reflexos do outro período. No processo final 55, foram exigidos tributos do Simples Federal. Por decorrência do lançamento de ofício, a autoridade fiscal entendeu que a recorrente extrapolou o limite de receita bruta para optantes do Simples Federal no ano calendário de 2004. Esse é o lançamento em relação a 2004. Encaminhou representação para exclusão da recorrente do regime diferenciado a partir do ano calendário de 2005, que é o que a gente está vendo aqui nesse processo. Como a recorrente recolheu os tributos na forma do Simples Federal, no ano calendário de 2005, o lançamento de ofício com exigência de RPJ e seu reflexo, analisado no presente processo, decorreu da exclusão da recorrente, então, do Simples Federal. Constata-se que o processo administrativo final 2009-55 transitou em julgado na esfera administrativa, tendo sido prolatado o acórdão 1401-001-237, em julho de 2014, pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão do CARP, que, por unanimidade, negou o provimento ao recurso voluntário. Portanto, a situação fática para a exclusão da recorrente do Simples Federal, a extrapolação do limite de receita bruta no ano calendário de 2004, está evidenciada, uma vez que o processo 2009-55 foi encerrado no ano administrativo, com a exigência dos tributos relativos à omissão de receitas por depósitos bancários não escriturados. Então, realmente ela foi excluída do Simples, transitou em julgado na esfera administrativa e é cabível, então, o lançamento em relação ao ano seguinte, que é de 2005. Nas nulidades arguidas, nulidade do MPF. A recorrente reproduz no presente processo ipsis literis os seus argumentos utilizados no processo final 2009-55, quanto à nulidade do MPF, e lavatura do auto de infração, com base em suposto MPF vencido e, por fim, requerendo a emissão de novo MPF, com nomeação de novo responsável pela conclusão do procedimento fiscal. Ocorre que os argumentos de nulidade suscitados já foram objeto de julgamento rejeitados por unanimidade pela primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão do CARP, no bojo do processo final 2009-55, encerrado na esfera administrativa, tendo sido prolatado o acórdão 1401-001-237, de 31 de julho de 2014. Assim, entendo que não cabe rediscussão por meio destes autos a arguição de nulidade do MPF já julgado e definitivamente encerrado nos autos do processo final 2009-55. Dessa forma, não conheço do recurso quanto à nulidade do MPF e do requerimento para emissão de novo MPF, com a nomeação do novo responsável pela conclusão do procedimento fiscal. No mérito, há que se consignar, mais uma vez, que o lançamento de ofício do presente processo, que é a exigência do RPJ e seus reflexos, foi decorrente da exclusão da recorrente do Simples Federal a partir de 1º de janeiro de 2005,
que, por sua vez, foi resultado do lançamento de ofício com exigência de tributos do Simples Federal no processo penal 2009-55. Como o processo foi encerrado no âmbito administrativo, com a manutenção do auto de infração, consideram-se verdadeiros seus fundamentos, os reflexos, isto é, que a recorrente extrapolou o limite de receita bruta para optantes do Simples Federal e vale da sua exclusão do regime diferenciado a partir de 1º de janeiro de 2005. Como afirmado a Lourdes, o recurso voluntário apresentado constitui-se basicamente em cópia da impugnação, cujos argumentos foram, no entender desse relator, adequadamente analisados pela turma julgadora da Fora. A recorrente não juntou novos documentos no recurso voluntários para infirmar a acusação fiscal e ou contrapor as razões decididas pela turma da rede legislativa Curitiba. Então, somente repetiu os mesmos argumentos perfilados na manifestação de inconformidade. Assim, com base na faculdade garantida ao julgador pelo parágrafo 3º do artigo 57 do RICARP, propõe manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcritos integralmente o voto da decisão recorrida. E aí eu passo a análise do mérito. Quebra de sigilo fiscal. A recorrente afirma que o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2000, à luz do Decreto 3.724 de 2001, assegura às instituições e aos contribuintes o direito de não fornecer informações que identifiquem a origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados. Só devendo informar valores dos débitos e créditos efetuados no período sob fiscalização, que devem ser conservados sob sigilo fiscal, e aponta a irregularidade da lei, que alterou o artigo 11 da norma 311, facultando a utilização das informações prestadas pelas instituições para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário para lançamento fiscal. Cabe analisar como ocorreram os fatos. Iniciando o procedimento fiscal atinente à autuação que se discute, foi a empresa intimada, em 13 de 6 de 2008, a apresentar, entre outros, os extratos bancários de todas as contas correntes de poupança e de investimentos, ao que interessado informou, em 8 de 7 de 2009, que não dispunha dos extratos. Em 11 de 8 de 2008, quando foi informado acerca da alteração de numeração, como já tinha falado, do MPF por meio do termo de intimação 772 de 2008. Ao tempo que lhe foi reiterado que permaneciam todas as demais informações e exigências do termo de início fiscal e fiscalização já enviado. A Lei Complementar 105 de 2001 estabelece em seu artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3º, que não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata o parágrafo 1 do artigo 11 da norma 301, quais sejam as informações necessárias à identificação dos contribuintes e os valores globais das respectivas operações, e no artigo 6º que, aí transcrevo o artigo 6º, que diz que os entes federados poderão examinar documentos, livros, registros de instituições financeiras, inclusive os referentes às contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado, o procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. O Decreto 3.724 regulamentou esse artigo 6º, relativamente à requisição, acesso e uso pela Receita Federal de informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a ele equiparadas nos termos abaixo. No caso em concreto, a ação fiscal teve início em 13 de 6 de 2008. Portanto, o procedimento adotado, visando a constituição do crédito tributário com base em informações relacionadas à CPMF, obtidas das instituições financeiras, encontrava-se plenamente respaldado pela legislação. As RMF foram emitidas em 6 de 8 de 2008, tendo as instituições financeiras entregues os extratos à fiscalização. Assim, autorizada pela legislação em vigor, Lei Complementar 105, e depois de ter intimado fornecedores de ser concedido o prazo de 2 meses, obteve a fiscalização diretamente das instituições financeiras informações e os extratos a partir dos quais elaborou os demonstrativos referentes aos valores creditados nas contas correntes movimentadas pela empresa, intimando a comprovar a origem dos valores. A autuada reclama que as instituições só devem informar valores dos débitos e créditos efetuados no período sob fiscalização e que tais informações sejam conservadas sob sigilo fiscal, verificando se os extratos desse processo têm que se referem aos anos calendários de 2004 e 2005, tendo-se o primeiro objeto de autuação no processo 2009-55, já citado. Assim, de fato, somente dados referentes ao período fiscalizado foram fornecidos, em conformidade com determinado na RMF, cuja cópia se juntou à folha 1107. Quanto a serem conservados sob sigilo, tem-se que a transparência de dados para a fiscalização da Receita Federal do Brasil não se constitui em quebra de sigilo. Os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil estão obrigados à manutenção de sigilo, conforme dispõe a própria lei complementar.
A reclamação de que não se aplica retroativamente a Lei 10.174, que facultou a utilização das informações prestadas pelas instituições para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário para lançamento fiscal, improcede, primeiramente porque os fatos investigados são posteriores, movimentação financeira dos anos calendários 2004 e 2005, fiscalizados em 2008 e 2009. E segundo, porque não se aplica a retroatividade à legislação que institua novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Por pertinente, transcreve-se o acordo. Por fim, no tocante às decisões judiciais, em que a interessada não se figura em qualquer dos polos da relação jurídica, as mesmas somente têm efeito entre as partes componentes dos respectivos processos judiciais. Assim, perfeitamente legal o meio de obtenção de provas utilizado pela fiscalização. Quanto à omissão de receita e depósitos bancários de origem não esclarecida. A título de mérito, depois de ter acusado o lançamento de ser sem nexo causal, arbitrado simplesmente sobre a movimentação financeira do contribuinte, invoca o princípio da verdade material para afirmar que o importante na atividade administrativa de lançamento é a produção de prova, e no processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre emissão de rendimentos devem ser provadas pelo fiscal. A exigência tem como fundamento a presunção legal de omissão de receitas, prevista no artigo 42.9.430. Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os depósitos bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou rendimentos que eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma, o sinal da exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas, objeto da tributação, porque não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos recursos utilizados. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris tanto, que autoriza a caracterização de omissão de receita. E a própria lei que determina que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam a omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de omissão. A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus. Primeiramente, visto que determina a legislação pertinente à 9.430. Aí transcreve-se o artigo 42. É oportuno, um rápido histórico da legislação. Eu acho que me eximo de falar sobre esse histórico, presidente. Vou passar aqui para o item 71, o final, ou seja, a aplicação de presunção, inclusive às empresas na sistemática do Simples, o dispositivo supra é coerente com o fato de o sistema integrado de pagamentos de impostos de contribuições da microempresa e empresa de pequeno porte simples não ser um tributo novo que foi criado, mas simplesmente uma sistemática simplificada destinada a desonerar e desburocratizar as empresas que beneficia. Depósitos bancários, item 4.4, presunção legal, ônus da prova. Argumenta que cabe ao autuante o ônus de provar a verdade material relativa à omissão de receita. Não tem razão. Ocorre, no presente caso, a presunção legal já descrita nessa decisão, sobre a qual se aduz a seguinte explanação, via de regra: a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência de fato gerador. Contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada e cabe ao contribuinte apresentar provas que elidam a presunção de omissão resultante. A criação de presunções legais está prevista na Lei 5.869, de janeiro de 1973. Portanto, as presunções legais são estabelecidas por lei, que determina o princípio em virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de um direito por outro direito. As presunções legais dividem-se em absoluta ou presunções iuris et iure, e em relativas, condicionais ou presunções iuris tanto. As presunções absolutas são as que, por expressa determinação da lei, não admitem prova em contrário nem impugnação. Os fatos ou atos que por elas se deduzem são tidos como provados, consequentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o contrário. As presunções relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto, ou como verdade indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma prova em contrário, ou seja, vale enquanto prova em contrário, não se vem desfazê-las ou mostrar sua falsidade. Tal como absolutas presunções relativas não se confundem com os indícios, porque estas podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhadas de documentos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são geradas de preceito ou da regra legal absolutamente legal estabelecida. No caso em análise, verifica que não se trata de simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo ao contribuinte a produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de receitas. Logo, tratando-se de presunção iuris tanto, ou seja, está prevista em lei, mas admite prova em contrário,
caberia interessados a comprovar a sua improcedência mediante provas que apresentasse. No texto a seguir, aí eu me lembro de falar sobre o fato presumido. Também em 79, que é uma referência à presunção, logo tratando do caso, item 80, logo tratando do caso interno de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que é um negócio jurídico com as características descritas na lei que corresponde efetivamente o fato econômico sujeito à incidência do imposto de renda, nesse caso. Cabe ao contribuinte a produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de origem não comprovada. Reclamou também a autuado que a autoridade fiscal teria extrapolado suas atribuições quando da intimação para que esclarecesse a origem dos recursos recebidos nas contas de sua titularidade com documentação hábil e idônea, com valores coincidentes em datas e valores, pois esses últimos termos não constam do artigo 42 da 430. No termo de início de fiscalização que a litigante cita, nada consta dessa reclamação quanto ao termo de intimação. A idônea, poderão ser excluídos créditos decorrentes de transferência de outras contas do próprio contribuinte, desde que seja apresentada documentação de transferência comprobatória coincidente em datas e valores. A não identificação implicará na tributação por omissão de receita, levando-se em conta a presunção legal. Ora, da leitura do dispositivo legal que embasou a autuação, é evidente que a não comprovação da origem resultaria na autuação por omissão de receita, quando ser hábil e idônea a documentação que a litigante deve apresentar para provar suas alegações. Termos que constam literalmente do dispositivo legal. Pode-se considerar que seja um pleonasmo, maior ênfase dado pelo legislador para deixar claro ao contribuinte que a documentação, por óbvio, deve ser pertinente e legal. Quanto à questão das transferências em que contas, como verificado, a litigante apresentou ao fiscal a relação de folhas 656 de créditos recebidos cujos históricos se referem à transferência interconto, ou transferência agência-conta, carvão, papaléguas, porém sem extratos que respaldassem a alegação que seriam transferência entre contas, ambas de titularidade da autuária. E se constam os extratos com os créditos recebidos, de onde foram extraídos pela fiscalização, que intimou ao contribuinte a esclarecer onde estão extratos com os débitos da conta corrente. Esses não foram apresentados. Faltou documentação que evidencie ambas as operações quanto a serem coincidentes em valor. Trata-se de uma exigência óbvia quanto à coincidência de data, e o analista dos documentos avaliará se as datas são pertinentes, podendo ocorrer que não se tratem de transferências instantâneas, tipo TED, mas via DOC, quando pode não haver coincidência, mas com certeza as datas serão coerentes. Contudo, na falta de documentos, a discussão cai no vazio. O fato é que a contribuinte pleiteou tais exclusões da autuação somente com base nos históricos dos extratos da recebedora dos créditos, o que é insuficiente. Provas apresentadas. A impugnante pleiteia a exclusão dos valores a seguir analisados. Consequentemente, devem ser excluídos, essa é aquele que nós já tínhamos falado, que seria a decisão da DRJ, da exigência de imposto e contribuições apuradas relativas aos seguintes valores de receita. Passando, então, os totais da receita bruta com o desconto daquelas já verificados no quadro abaixo. Diz ainda a reclamante que a movimentação financeira carrega o custo da produção e que o preço de venda contido nos respectivos lançamentos bancários só poderiam ser considerados omissão de receita se incorporados com o levantamento físico da produção e do estoque, dívidas contraídas e não quitadas, instituições, impostos e terceiros, que evidenciasse a saída de produtos sem controle das operações. E junta certidões positivas de dívida de ações de execução para demonstrar que a empresa vem apresentando decréscimo patrimonial. Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes à receita declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem a terceiros ou outra justificativa que ele disse à autuação. No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se deu pela mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente, abstraída das circunstâncias práticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimento da origem dos numerários depositados, conforme a dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido,
ser beneficiado com depósito bancário sem origem e o fato desconhecido ao oferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos não declarados. A única forma de eligir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas, que demonstrem a origem dos recursos utilizados no depósito bancário. Essas provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas junto com a peça de defesa. A peça impugnatória examinar-se os elementos de prova apresentados, tendo sido alguns acolhidos e outros não. Quanto aos demais valores não justificados, permanece a presunção legal de emissão de receitas e as correspondentes exigências de imposto de contribuição indevida no simples. No recurso voluntário, ela não apresentou mais nada, só apresentou o recurso voluntário exatamente com os mesmos termos da manifestação de inconformidade. Não é excessivo comentar que o Conselho de Contribuintes vem mantendo os lançamentos de RPJ fundado em emissão de receitas por falta de comprovação da origem de depósitos bancários a teor das seguintes decisões. Aí, a relação dos... A multa de ofício de 75%. Pleiteou a nulidade dos autos devido à multa de ofício de 75% aplicada, segundo o impugnante, sob imposto atualizado, alegando que o limite seria 50%. Primeiramente, a multa aplicada no ofício foi calculada sobre o valor do imposto e contribuições devidos, sem qualquer atualização, e obedeceu à legislação vigente. E aí trago o dispositivo. A multa de ofício calculada sobre o valor do imposto, cuja falta de recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de 75% legalmente previsto para o lançamento de ofício, não se podendo, em âmbito administrativo, reduzir ou alterá-lo por critérios meramente subjetivos contrários ao princípio da legalidade. Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sobre a discricionalidade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei. Nesse sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra submetido à instância administrativa, uma contraposição a princípios constitucionais somente pode ser reconhecida por via competente, Poder Judiciário. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de ofício ao percentual de 75% do lei, sobre o valor do imposto e contribuições lançadas de ofício. De se destacar que, apesar da aplicação da multa de 75%, em vez da de 150% qualificada, foi feita a representação. Apesar disso, foi feita a representação fiscal para fins penais. Citações de acórdão, ela fala que citações de acórdão não cabe, e discussões judiciais não cabem no presente processo, e os lançamentos reflexos e pisos de COFINS se mantêm. À vista do exposto, a DRJ rejeitou as preliminares do ADE e dos autos de infração, negou o pedido de emissão de novo mandato de procedimento fiscal e designação de novo auditor, e no mérito julgou procedente o ADE e reconheceu parte da impugnação, excluindo alguns valores de receita que a contribuinte tinha questionado. Depreende-se, portanto, que a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade repetidos no recurso voluntário, decidindo com base na legislação vigente e de acordo com as provas e realidade fáticas apresentadas. Portanto, por todo o acima exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Ok. Obrigado, Wilson. Debates? Dúvidas? Eu acho que está muito bem detalhado, né, a situação. A DRJ fez todo o trabalho lá, presidente. O contribuinte copiou e colocou. O contribuinte não ajudou, ele não trouxe provas, né? E realmente aqui a gente não tem nada que extrapole, né? O Wilson não tem agravamento, a multa qualificada não tem que se discutir. Então, as coisas mais controvertidas que poderiam surgir a par da análise qualitativa da prova já não estão em pauta. Então, eu acho que fica bem tranquilo. Vamos voltar então, né? Figênio? Presidente, esse tipo de processo ele é um dos mais simples, um dos mais complexos. Se o contribuinte não traz prova, ele se torna um dos mais simples, porque o que é o caso. Eu acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Presidente, para ser coerente com os dois julgamentos anteriores em que eu
seguir o relator pelos fundamentos, considerando que, no mérito, a decisão é absolutamente idêntica, né, ao julgamento de primeira instância, então acompanho o relator pelos fundamentos, pelas conclusões, perdão. Pelas conclusões, tá certo. Eu acompanho o relator, então o resultado do julgamento de 25 da nossa pauta ficou assim. Conhecer em parte, conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento por unanimidade, sendo que o conselheiro Fred votou pelas conclusões. É isso, né? Ok, colegas, então vamos para o nosso próximo livro. É o 8 e 9, né, presidente? Isso. Item número 8, processo da pessoa jurídica Sérgio Kiyoshi Haramoto, e o processo vai ser relatado por mim. Deixa eu abrir aqui. Presidente, está vazando o áudio aqui de algum cachorrinho latindo? Não é. Não sei se é Desculpa, é o meu aqui, desculpa os cachorros que andaram na rua aqui. Maravilha. Peço desculpa aí, esqueci a vela. Eu estou com a biblioteca antiga. Eu tenho que consertar algumas coisas. Ok, vamos lá. Vou começar. É o número, você pode repetir, por favor? É o número 8, Sérgio Kiyoshi. Ok, obrigado. Vamos lá. Bom, o presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, Contribuição Social, PIS e COFINS, relativos ao ano 1998, bem como juros de mora, multa de ofício agravada, 112,5%, totalizando tributário de R$ 117 mil. A fiscalização presumiu a omissão de receitas a partir da constatação de depósitos bancários de origem não comprovada. A legislação fiscal está detalhada no termo de constatação fiscal de folhas 9 e 7, cujos principais trechos estão a seguir transcritos. Acho que eu fiz um resumo. Eu não vou ler a transcrição porque eu fiz um resumo no final. Se surgir dúvida, a gente esclarece. Em apertada síntese, a fiscalização foi iniciada para verificar a origem da movimentação financeira de Sérgio Kiyoshi Haramoto, pessoa física, a qual era incompatível com a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Embora este nunca tenha respondido às intimações da fiscalização, as diligências realizadas levaram ao entendimento de que a movimentação financeira era devida à atividade comercial do seu titular. Com isso, ele foi inscrito de ofício no CNPJ e a fiscalização prosseguiu sobre a pessoa jurídica. O contribuinte continuou sem responder às intimações, o que levou à presunção de omissão de receitas, ao arbitramento do lucro e aos presentes lançamentos tributários, com a exigência de multa de ofício agravada a 112,5%. O contribuinte apresentou impugnação dos lançamentos tributários, a qual foi julgado por meio do acordo agora recorrido, mas foi considerada improcedente. Antes de apresentar o presente recurso voluntário, o contribuinte informou a administração tributária a existência de nova decisão judicial a seu favor. Depois vou detalhar assim melhor. O recurso voluntário foi apresentado em 19 de dezembro de 2002, trazendo os argumentos assim sintetizados. O que é argumento de recurso voluntário? A utilização de informações sobre a movimentação financeira do contribuinte sem autorização judicial para a lavratura de auto-infração é ilegal e leva à anulação do lançamento tributário, conforme reconhecido da decisão judicial que beneficiou o contribuinte. Ele já tinha entrado com a decisão judicial, entendeu? Entrou com a nova decisão judicial e essa decisão que ele cita aqui. A segunda. Os lançamentos tributários se utilizaram, assim, próximo argumento do contribuinte,
Os lançamentos tributários se utilizaram de uma presunção baseada unicamente na movimentação bancária do contribuinte, sem que fosse comprovado que os depósitos foram convertidos em renda, que leva à anulação dos autos de infração. Terceiro, a utilização de informações sobre a movimentação financeira do contribuinte sem autorização judicial para a lavatura do auto de infração, com fundamento na Lei Complementar 105 de 2001, não pode alcançar movimentação financeira de anos anteriores a 2001. Então, esse processo é um tanto antigo e ele traz argumentos dos primeiros processos de depósito bancário, né, lançado a partir de movimentação financeira, né, que é a questão do sigilo bancário e a questão da possibilidade da quebra de sigilo, mesmo legal, retroagir para anos anteriores à lei. E tudo isso foi superado, né, inclusive judicialmente. Então, vou passar o voto. Né? O recurso é tempestivo, tem os demais requisitos, e, portanto, eu vou conhecer. Apenas em parte, certo? E aí eu vou expor porque eu não conheço apenas em parte. A recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir apresentados e apreciados. Primeiro argumento, sigilo bancário, nulidade. O recorrente afirma que a auditoria fiscal interna foi realizada com base em informações de movimentação financeira do contribuinte, obtidas sem autorização judicial. Afirma que tal fato levou a ingressar com a ação judicial com o pedido de anulação dos lançamentos tributários correspondentes. Informa que essa ação judicial tem decisão favorável ao seu pleito, pelo que a administração tributária deve reconhecer nulidades, expressão de lançamentos tributários, conforme o seguinte assim. Verifico, eu não vou ler o versículo, né? Verifico que o presente pleito tem pedido e causa de pedir coincidentes com aqueles contidos na referida decisão judicial, conforme o seguinte texto do relatório da correspondente sentença. Então, o que acontece? Ele está pedindo no processo judicial a mesma coisa que ele está pedindo nesse tópico, que é a anulação do procedimento tributário por violação do sigilo bancário. A apontada coincidência de pedido e causa de pedido leva à inevitável conclusão de que há uma identidade entre as matérias do referido processo judicial e do presente processo administrativo. Tal fato daí seja a aplicação do parágrafo segundo e fim do artigo 78 do regimento interno, que diz que a gente, a mudança do processo judicial, que mesma matéria, implica na desistência do recurso. Por isso, eu entendo que houve a desistência tácita dessa matéria, pelo que deixo de conhecê-la. Então, esse argumento eu não vou bem conhecer. Ademais, diga-se de passagem, que a ação judicial iniciada pelo recorrente findou, em definitivo, afastando sua pretensão e assim reconhecendo a juridicidade do procedimento fiscal em linha com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade 2390, 2386, 2397 e 2859. Ele veio em primeira instância, chegou lá no tribunal, certo? Foi a época que foi julgado, né, essas ADIs, e foi... E aí foi declarada a constitucionalidade, certo? E aí a decisão inicial favorável a ele foi revista. Próximo argumento, contribuinte, 2, noção de receita, presunção, renda consumida e ilegalidade. Então, esse tópico não é matéria do processo judicial, então vou conhecer. Recorrente afirma que os lançamentos tributários em tela estão fundamentados em procedimento que se utilizou de uma presunção baseada unicamente na movimentação bancária do contribuinte, sem que fosse comprovado que os depósitos foram convertidos em renda, o que retira a legitimidade dos lançamentos tributários, conforme o seguinte. Então, é aquele argumento antigo, diz assim, olha, não pode fazer lançamento com presunção, você não pode presumir, você tem que, mesmo que você encontre depósitos bancários, você tem que demonstrar que aquele recurso foi consumido, que aquela renda foi consumida.
né, para poder caracterizar a omissão de edição. Não se razão recorrente, uma vez configurada a situação fática típica do artigo 42 da Lei 9.430, o qual está no fundamento legal dos presentes lançamentos, a fiscalização não está obrigada a prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser presumida por força do dispositivo legal. Conforme o entendimento pacificado nesse Tribunal Administrativo, lemos uma carta número 26. Salienta que o arbitramento do lucro aqui elaborado foi realizado sobre a receita conhecida, e esta, na espécie, é a receita presumida, por meio da aplicação do artigo 42 da Lei 9.430. Portanto, os lançamentos estão dentro da legalidade e se mostram legítimos. Ademais, também falta com a verdade a afirmação de que os depósitos bancários que compõem a base de cálculo dos tributos não foram individualizados, pois a fiscalização identificou cada um desses depósitos bancários conforme a planilha de folha 569. Ele argumenta assim, olha, ou também essencialmente de defesa, porque os depósitos bancários que compõem a base de cálculo do orçamento tributário não foram identificados. Isso não corresponde à verdade. Foram identificados e foi intimado para comprovar que foi mentido. Com esse presente argumento deve ser afastado por falta de fundamento legal e fático. 3. Movimentação financeira, retroação da lei e nulidade. O regulamento afirma que a auditoria fiscal interna foi realizada com base em informações de movimentação financeira do contribuinte, obtidas sem autorização judicial, com fundamento na Lei Complementar 105 de 2001. Afirma que a auditoria legal surgiu apenas no ano de 2001 e, como tal, não pode ser aplicada para autorizar a auditoria sobre a movimentação financeira de anos anteriores, conforme seguinte exemplo. Verifico que o presente pleito e casos de pedido também estão presentes na decisão judiciária analisada no item 1 desse fórum, o que implica necessariamente a mesma solução, ou seja, a declaração da desistência tácita do presente recurso, fundamento para o segundo e fim do artigo 7 do CARC já transcrito. Também é válida a observação de que esse pleito foi definitivamente afastado na referida ação judicial, também em linha com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal diz sim, pode fazer auditoria de anos anteriores. Então, diante das razões acima expostas, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negar-lhe provimento. Eu voto aberto aí para os debates. Então, só está conhecendo a presunção, é isso, presidente? A questão da presunção, que precisaria comprovar o consumo da renda, né? Uhum. Que é exatamente o argumento contra a presunção. O resto eu não conheço porque está objeto da ação judicial, né? Que ele ingressou exatamente contra a fiscalização. E de todo jeito eu podia conhecer e negar, né? Porque é decisão judicial pacífica. Exatamente, é isso que eu estava pensando. O problema é que o conhecimento, a questão é a análise preliminar. Eu não posso conhecer, né? Porque ainda existiu. Eu não posso conhecer. Eu poderia conhecer, assim, quer dizer, daria o mesmo resultado se eu conhecesse. Mas, na verdade, eu não posso conhecer porque ainda existiu. Entendi. Esse caso aqui, ele acaba diferindo um pouco dos demais por causa da questão judicial, né? Ele está discutindo isso. É diferente daqueles que ele vem questionando constitucionalidade e tal, que a gente fala, não somos competentes, a gente entende. Mas aqui ele está discutindo a mesma matéria judicialmente. Isso. E fica muito claro, né? São coladas com concomitância. Não tem como conhecer. Tem como, não tem. E a parte da comprovação, né, do consumo da renda é súmula, também tem muito, assim, veja, as duas coisas são, né, a concomitância e a... Essa é a súmula. Porque a concomitância de súmula é regime. E toda a linha argumentativa daquilo que está sendo conhecido é meramente formal. Tem nada material discutindo aqui, nada, absolutamente nada. De fato, ele se ausentou do processo
Desde sempre. Ele se ausentou do processo, não respondeu nenhum. Gisele, a concomitância, ela bloqueou até você. Zé, bloqueou até a minha vontade de desvendar tudo, entendeu? Eu sei. Eu tô vendo você impaciente, mas a decisão judicial, ela atou o seu agora, nesse caso, você viu que eu fiquei quieta. Não pode fazer nada. Você viu que eu fiquei quietinha. Eu tô vendo você louca para poder, olha, eu vou buscar já vim com os meus. Item, já eu estou observando e rindo. Já pus minhas manguinhas de fora nos meus. Deixa isso aqui em paz. Decisão judicial dessa vez te bloqueou. Eles não me deixaram. Vamos voltar? O Wilson pediu a palavra, presidente. Wilson. Não, Wilson, perdão. Oi? Só uma dúvida muito rápida aqui. Sim. Na verdade, já me formei a decisão, né? Do voto. Aqui, no caso, a movimentação financeira foi feita na pessoa física, né? As contas estavam no nome da pessoa física. Na pessoa física. Mas como ele executava algum tipo de atividade que era empresarial, aí teve que se constituir uma empresa de ofício para poder fazer o lançamento. Correto, né? Correto. Exatamente isso. Está bem descrito lá em cima, foi aquela parte que eu pulei. Se a Receita cria um CNPJ de ofício, né? Porque se ele não quiser criar, ela cria de ofício. Foi o que aconteceu, foi a inscrição de ofício. Sim. Então, aí, no caso, a responsabilidade tributária também da pessoa física fica vinculada, né? Não tem responsabilidade tributária. Não, mas no caso da exigência, por exemplo, quando vai lá, ele faz o redirecionamento lá na Procuradoria? Ou constitui como... qual que é a responsabilidade da pessoa física em relação a essa PJ? Aqui não houve responsabilização, mas deixa eu confirmar isso daqui. Eu tenho aqui os processos, deixa eu abrir aqui o processo do Sérgio. Não houve, assim, pelo que eu lembro, não houve responsabilização tributária. Eu vi aqui, a minha pergunta é só a questão de satisfação do crédito tributário. Né? Uma vez que foi constituído de ofício, né, e se vai ser feita a cobrança, quando chega, vamos imaginar que não é feito o pagamento pela pessoa jurídica. Né? No caso, essa é uma dúvida minha, no caso, se encaminha para a Procuradoria, nesse caso, a Procuradoria faz o redirecionamento. Se, na dúvida, a fiscalização teria que fazer a responsabilização. A sujeição passiva. A do crédito tributário, tá? É uma pergunta, só uma... Eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui, só para eu... O que é isso? Vou ver errado. Eu quero abrir aqui os autos do processo. É porque essa firma individual, se na firma individual, minha dúvida agora é o seguinte, vou pensar, se na firma individual, automaticamente o sócio já fica responsabilizado. Tem que ver. Acho que tem uma situação nesse sentido. Vou verificar aqui. Só um instantinho. Eu abri aqui o... Mas se não ficar, de qualquer forma, a gente não pode fazer nada nesse caso. Mera... Não, tudo bem. Só questão, na verdade, é uma curiosidade minha, né? Sim. Engraçado, o problema é que eu não consigo abrir o processo. Opa, para abrir agora. Os autos foram os 41. Deixa eu ver se está da próxima.
que poderia chamar a responsabilidade pelo 124, né? Termo de constatação fiscal, referência. Termo de início. Não tem responsabilização. Então, esse processo é antigo. Eu acho que nessa época, a Receita nem... É processo 2001. Eu acho que a Receita nem fazia responsabilização tributária no conflito da auditoria. Nessa época, acho que não fazia. Isso foi um procedimento que passou a ser exigido da fiscalização, que a administração da Receita passou a exigir da fiscalização a partir de um certo tempo, aí, se não me engano, lá para 2007, né, por aí. Mas, e aí o que acontecia? Essa responsabilização era feita realmente só lá na execução, o chamado redirecionamento, né? É o chamado redirecionamento da execução fiscal. Só que isso causou tantos debates, né, relativos a cessamento de defesa, então que a Receita resolveu assumir, né, essa responsabilidade de fazer não o redirecionamento, mas a própria imputação de responsabilidade. Então, nesse caso, não tem responsabilização, e aí realmente caberia à Fazenda, a Procuradoria da Fazenda, fazer o redirecionamento lá, pelo 124, a confusão patrimonial, né? Ele usa conta de terceiro, entre aspas. Mas, de qualquer forma, a tributação tem que ser pessoa jurídica, porque é receita de uma atividade econômica. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que nessa época era a firma individual, se eu não me engano, e ela já era a responsabilidade era solidária, a firma individual. Isso, esse auto é de 2002. Eu acho que nesse caso aqui, se eu não me engano... É o 124, Não, mas é o seguinte, a própria responsabilidade da firma individual já era, o sócio já era responsabilizado, se eu não me engano, nessa época. Porque, assim, firma... individual. Porque firma individual, na verdade, não é uma outra pessoa, né? É o próprio. É a mesma pessoa, só que tratado com o nome CNPJ e não com o nome CPF. Eu acho que isso aqui já era a responsabilidade. A confusão patrimonial faz parte da própria natureza da empresa, digamos assim. Né? E depois que vem Eireli e tal, tudo que para poder exatamente separar. Mas nessa época, eu acho que é exatamente isso. Você tinha uma firma individual que o próprio sócio assumia a responsabilidade. Por que houve a criação da Eireli? Exatamente para poder haver essa separação. Entendeu? Sim. Ser individual com separação do patrimônio. Né? Exatamente. Vamos dar a palavra aqui. Eu acho que não sei quem foi primeiro, foi o Fred ou foi a Gisele? Gisele. Aqui, presidente, fiquei com uma dúvida. Eu vi que houve lucro arbitrado, eu estou com o auto aberto, houve o agravamento, né? Sim. E o agravamento não foi discutido, né, basicamente, aqui. Não foi porque era exatamente o que eu ia perguntar, doutora Gisele. Não foi discutido porque o recorrente não trouxe a discussão. Ok. Então, entra naquela toada da minha linha, né, que aqui entraria como penalidade em matéria de ordem pública, eu levantaria esse agravamento, como é arbitramento, aplico a súmula cárcere também para afastar esse agravamento, tá? Não, só para colocar que talvez acho que é meu único ponto, porque eu vi no seu relatório, fui dar uma olhadinha na questão da concomitância, enfim, e o único ponto aí realmente é o agravamento, do qual os senhores já sabem, eu também não vou cansá-los mais. Então, aqui seria meu único ponto de divergência, né, Neudson, para realmente reconhecer de ofício a questão do agravamento, e como a gente está tratando de arbitramento, eu afastaria, tá? Com base nos fundamentos que eu sempre trago, enfim. E aqui é meu único ponto. De resto,
tá ok. Mas ele não discutiu isso judicialmente, não? Levou a discussão desse auto? Pelo que eu vi, não. Eu estava olhando, a discussão judicial para lá dá muito mais a questão dos extratos, a própria base. É quebra de sigilo, quebra de sigilo. É a quebra de sigilo, propriamente, nas informações financeiras. Que ele discutisse o auto na íntegra, por isso que eu falei que ele atou os seus braços. Não, por isso que eu digo assim, o pedido e a razão de pedir, né, da ação judicial, para não ter dúvida. Eu só estou não conhecendo quando é pedido e a razão de pedir. Entende? Não, ficou claro, mas ele também, né, Nildson, ele não traz contraprova com relação à presunção. Ele não faz nada, né? É aquela velha história da qual a gente também está acostumado. Para mim, não é o que pega. O único ponto aí é realmente o agravamento, tá, gente? De resto, para mim, está tudo bem. Certo. Então, você vai levantar de ofício? Vou levantar de ofício. Então, vamos votar se a gente vai conhecer de ofício os argumentos trazidos pela conselheira Gisele contra o agravamento da multa de ofício. Isso já foi votado, inclusive, nessa reunião, acho que não precisa esclarecer mais, né? Vamos para a votação, certo? Ok. Eu não conheço de ofício, presidente. Certo. Gisele, por favor, feche. Eu abri divergência para conhecer a questão de penalidades como matéria de ordem pública e, por consequência, afastar o arbitramento, inclusive com base na súmula CARF 96, né? Certo. Wilson? Eu mantenho, presidente. Eu acompanho o relator. No caso, não é acompanhar o relator, não seria... Porque não está no relatório, não está no pedido. Não acolhe a arguição de ofício, isso? Não. Jefferson? Voto para conhecer a penalidade do presidente. Ok, eu voto por conhecer o argumento de ofício. A gente está no 8, né? Então... Faltou uma pessoa votar, presidente. Perdão, galera. Eu não dou para calar isso aqui. Não problema, presidente. É porque o senhor já conhece o meu posicionamento. Para conhecer. Para conhecer de ofício, muito bem, desculpa. Então, ficou assim, em uma questão levantada de ofício pela Conselheira Gisele, no sentido de propondo a exoneração do agravamento da multa de ofício, que não foi conhecida, né, e houve um empate, né, e como é matéria, e aqui eu estou declarando, né, que é o meu papel, como é matéria processual, tem que ser aqui voto de qualidade, então, não conhecer da matéria pelo voto de qualidade. Então... Eu vou me manifestar para fazer a declaração de voto, né, presidente, nesse caso, novamente. Ok. Porque dá 3-3, declaração. Já está pronta, né, Gisele? Agora um pouco. Até você, Vigênio, se convencer que penalidade é matéria de ordem pública, que eu sei que mais dia, menos dia você vai se convencer que essa questão... Eu estou estudando esse assunto. Vou te mandar de presente. Ok, então vamos voltar, não conhecido, vamos voltar o mesmo. O processo e a proposta é conhecer em parte do recurso voluntário, na parte conhecida, negar vigente. Com o relator, presidente? Acompanho o relatório, presidente. Wilson. Também acompanho o relator. Opa, fui na frente, desculpa. Jefferson. Também acompanho o relator. Jefferson, você, Fred, está todo mundo doido para acabar, né? Desculpa, Fred, eu não ouvi. Acompanho o relator. Certo. Ok, então ficou assim, conhecendo o resultado do julgamento do item 8 da pauta, ficou assim, conhecer em parte o recurso voluntário e na parte conhecida negar provimento por unanimidade, né, salientando a votação anterior com relação à questão levantada de ofício.
Eu vou apresentar a declaração de voto. Ok. Justamente porque teve um empate, inclusive, né? Alguém tem que fazer a declaração de voto. Se você puder disponibilizar depois até essa declaração, eu tenho muito interesse em dar uma lida. Ah, não, ela está ótima, modéstia à parte. Está divertida. E só um ponto. Aquele caso da multa qualificada, Nilson, até em homenagem ao seu acordo e à sua posição, eu até incluí na última versão que está na minha pasta T, naquele caso que eu tinha multa qualificada e agravada, da reiteração. Que eu até pus o seu acórdão aqui para a turma, eu também, nas minhas razões, coloco que no tocante à reiteração, você tem um acórdão em se manifesta nesse sentido, com as suas razões também. Ok. Obrigado. Mas eu achei importante colocar. Obrigado. Okay, e aí o Fred pode pegar também, porque agora está completo, inclusive com as razões do Nilson. Se puder compartilhar depois, doutor Zé. Já está lá, está na pasta T, eu te mando por e-mail também. Por favor. Tem tanto processo que eu me perco, de verdade. Eu abri uma pasta de referências, processo de referência, utópicos, ajuda. Colegas, vamos então ao nosso último processo dessa reunião, é o item 9 da pauta, empresa Cetracom Contabilidade Limitada, certo? Que também vai ser relatado comigo. Deixa eu ver. Ok, vou começar, tá? O relatório. O presente processo trata de lançamento tributário para exigir RPJ, contribuição social, PIS e COFINS, relativos aos anos 2003, 2004, 2005 e 2006, bem como juros de mora e multa de ofício em parte qualificada, totalizando crédito tributário de 289 mil e alguma coisa. A fiscalização realizou auditoria na contabilidade do contribuinte nos anos 2003, 2004, 2005 e 2006 e verificou que este oferiu receitas tributáveis em cada ano, apesar de não ter oferecido tais receitas à tributação. Nos anos 2003, 2004 e 2005, o contribuinte apresentou à administração tributária declarações de SPJ, simplificada, inativa. E no ano 2006 apresentou declaração de IPJ, lucro presumido, com receita bruta no valor zero. Então, ele apresentou 3 declarações com inativa e uma declaração zerada. Diante de tais fatos, a fiscalização apurou o grupo real trimestral dos anos 2003, 2004 e 2005, realizando a correspondente exigência tributária acrescida de juros de mora e multa de ofício qualificada. Ou seja, quando o contribuinte entregou declaração afirmando que não teve atividade, a fiscalização qualificou. Sabendo que a fiscalização não reconheceu como dedutível o pagamento realizado pela empresa seu sócio majoritário a título de distribuição de lucros. Ou seja, ele incluiu aí essa omissão de recibo. Não é omissão, né? É um lançamento por glosa de dedução. Da mesma forma, a fiscalização apurou o lucro presumido no ano 2006, realizando a correspondente exigência tributária e precisa de juros de mora e multa de ofício. Também de 150. Aqui eu vou ver, eu achava que era 75. Mas eu vou dar uma olhada nisso daqui. Deixa eu salientar. A acusação fiscal está detalhada no termo de constatação fiscal de folhas 44. O contribuinte impugnou os lançamentos tributários, cujo conteúdo foi sintetizado no relatório da decisão recorrida. Eu vou dar uma lida porque eu não sintetizei. O que ele repete, né? Então eu vou ter que ver. Inconformado com o que ele argumenta, que a qualificação da multa de 175% não está de acordo com a legislação em vigor, tendo em vista a modificação ocorrida em 2007
que a Lei 11.488 de 2007 alterou a redação do artigo 44 da Lei número 9.430, passando a ser aplicada a multa de 50%. Então, aqui ele acha que a redução para 50% se aplica aqui a multa de ofício do presente processo. Argumenta que falta fundamentação legal para a aplicação da multa de 150%, ocorrendo flagrante violação do princípio da legalidade, que a falta de fundamentação legal viola o artigo 10, inciso 4 do Decreto 7235, sendo multa nacional. Afirma que a aplicação da multa de 150% da fonte de princípios constitucionais tributários, como a razoabilidade, a proporcionalidade do mínimo existencial e do confisco. Esse mínimo existencial é novidade. Alguém saiu. Gisele caiu, presidente. Certo, não aguarda um pouco. Voltou. Chegou. Ótimo. Afirma que o artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, apesar de vedar a instituição de tributo e não multa com efeito confiscatório, deve ser interpretado sistematicamente, então ele ataca a multa alegando que tem efeito confiscatório. Afirma que no tocante às contribuições reflexas, PIS, contribuição social e COFINS, insta salientar que não constou uma auto-infração o dispositivo legal pertinente que fundamenta a aplicação da multa e muito menos o percentual que incidiu sobre o débito, o que viola o artigo 10, inciso 4 da Decreto 7335 e visitando o defesa do consumidor. Afirma que falta fundamentação no tocante à legislação aplicada às contribuições reflexas, bem como o percentual da multa aplicada, que a multa de 150% só se aplica ao imposto de renda da pessoa jurídica e, além disso, foi reduzida para 50%. Ele disse assim, olha, só tem multa de 150% e RPJ, não tem uma PIS, COFINS e contribuição social. Afirma que o crédito tributário, pede que o crédito tributário seja suspenso com fundamento no artigo 151 do CDM. A impugnação foi julgada por meio do acordo hora recorrido quando foi considerado improcedente. O contribuinte apresentou o recurso voluntário reproduzindo os argumentos já apresentados na sua impugnação. É o relatório. Passou o voto. O recurso voluntário é tempestivo, tem os demais requisitos processuais, então passa a conhecer. Aí qual é a decisão de primeira instância? Os argumentos a seguir apresentados. Aí eu vou tratar por um. Multa de ofício, confisco. Resumidamente, eu não posso deixar de aplicar a lei sobre o fundamento de que a lei é inconstitucional. Isso é o que determina a sua CAC número 2. A multa foi fundamentada no artigo 44 da Lei 9.430. Não posso deixar de aplicar esse dispositivo legal, né, sobre o fundamento de que este seria inconstitucional. Item 2. Multa de ofício, fundamento legal. O regulamento afirma que a exigência da multa de ofício foi aplicada com fundamento no artigo 44, Lei 9.430, e esse dispositivo legal autoriza a imposição de multa de ofício com índices de 50%, e não os índices de 75% e 150% adotados pela fiscalização, na redação dada pela Lei 11.498. Bom, o artigo 14 da referida Lei 11.488, de fato, alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430. E aqui eu transfiro. O recorrente entende que deve ser aplicado, no presente caso, o inciso 2º do caput do artigo 44, que determina a imposição de multa no percentual de 50%. Engana-se o recorrente, pois esse dispositivo trata da multa isolada, aplicada nos casos de irregularidade na antecipação inicial dos tributos, o que não ocorre na espécie, pois o lançamento está voltado, faltou o acento. O lançamento está voltado para exigir o tributo devido no final do período de apuração. Assim, estão corretos os dispositivos apontados pela fiscalização a saber, inciso 1º do caput do artigo 44, fundado por seu parágrafo. Por isso, entendo que a presente reclamação deve ser arrastada. Diante das razões assim expostas, voto por negar provimento ao recurso. Em síntese da síntese, ele só questiona a multa, né, a multa de ofício, né, e por razões que eu não posso acompanhar, ele não questiona digamos assim, não alega que não houve dolo,
que não era o caso de aplicação. Ele só traz argumentos de natureza, digamos, teses jurídicas, né? E são teses jurídicas que a gente não vem atendendo, né? Que é a questão do confisco, uma interpretação errada da legislação americana. E, colegas, eu creio que é só isso, apesar de ter muitos argumentos, né? Se você ver todos os argumentos que tem na manifestação de inconformidade, né, que coloquei, que eu transcrevi aqui, o relatório da DRJ, mas todos os argumentos são contra a multa, né? A multa não se aplica. Eu achei curto, assim, sabe? Faz tempo que eu fiz isso, mas eu creio que no recurso voluntário foi só isso mesmo que ele trouxe. Então fica aberto aí para os debates, enquanto eu dou uma olhada aqui no processo, etc. O meu ponto, de novo, aqui, né, a legitimidade da qualificação da multa, né, presidente, porque, pelo que eu estou vendo aqui, a autoridade fiscal não comprovou, ainda que o contribuinte, de novo, não tenha trazido essa questão do dolo de forma categórica, ele, ainda que você não conheça de ofício penalidade com matéria de ordem pública, bem ou mal, ainda que não de forma pontual, ele questionou a penalidade. Não só sobre o argumento constitucional, mas trouxe outros argumentos aí meio desconcatenados, falando do PIS/COFINS e da tributação reflexa, enfim. Mas aqui eu não vejo nenhuma justificativa para qualificação propriamente, mesmo olhando aqui o termo de constatação fiscal e tudo mais, enfim, entra na própria questão da omissão de receitas, entra nessa quadra também da documentação fiscal. Então, aí, de novo, essa situação que... Nesse caso, Gisele, eu acho que ele apresentou a declaração falsa. É falso mesmo. Ele Você entende que foi falso? Ele disse, eu não tive atividade. Eu entendo que isso é um ato que não corresponde assim, adicional à omissão de receita. Se ele entrega a declaração assim, a minha receita foi menor, foi zero. Outra coisa é dizer, eu não tive atividade. Entende? Eu entendo que é um pouco diferente. Certo? Não é exatamente a mesma situação. Isso aí ainda cabe aí um debate. É diferente. Nós já julgamos esse ponto. Eu acho que sim. Nós já discutimos isso porque, nós estamos me lembrando, a tônica da discussão foi o seguinte, uma coisa eu vou lá e falo para o fisco, olha, eu estou zerado. A outra é o seguinte, fisco, eu não tive atividade nenhuma. Eu estou parado. Inativo, né? Aí... Exatamente, inativo. Eu acho que a gente já... Mas ela se declara inativa? Sim, por 3 anos seguidos. 3 anos. Desculpa, tá, né? A pergunta, mas é porque eu fiquei um pouco confusa. E aí o voto, você não enfrenta isso propriamente, né? No seu voto, da inatividade. Eu não posso enfrentar aquilo que não me foi proposto. Então, mas... Eu só levantei isso porque se fizer a mesma situação, senão não é a mesma situação. Porque, assim, ao levantar essa questão, teria que analisar o mérito. Perfeito. E aí a situação é diferente, a análise é diferente daquelas que a gente tem feito nos outros processos. Em que nos outros processos eu até concordaria em exonerar a qualificação, o agravamento, né? Nesse daqui eu já não concordaria em exonerar a qualificação, né, dos primeiros anos. O meu ponto seria só isso, Neudson, porque eu faria constar do acórdão isso, é que você, por não entender que é matéria de ordem pública, pelo contribuinte não ter suscitado pontualmente, você não enfrenta, eu já enfrentaria, ainda que seja para manter a qualificada. Você vai ter que fazer declaração de voto para poder manter a multa qualificada.
Que seja, mas porque assim... nesse caso é inatividade. Você vai ter que fazer a declaração de voto, reconhecendo que a matéria é questão de ofício e, caso você concorde, né, e mantenha a multa qualificada, porque nesse caso você concorde, frisando, porque ele informou um item e, na verdade, isso aplica. Não, mas pode votar pelas conclusões. Não, mas é para registrar o ponto de vista dela. E se quiser registrar, faz a declaração de voto. Exatamente. Mas aqui eu posso. Mas aí que tá. Se eu votar pelas conclusões nessa linha, como eu vou estar abrindo novamente, aí tende ao Fred e ao Jefferson acompanharem, porque de fato eles também apreciariam o mérito da multa qualificada. Esse é o ponto. Eu analisaria o mérito da multa qualificada, independente dela ser cabível ou não. Meu ponto é não analisar, simplesmente não conhecer e não enfrentar o mérito. Porque só pelo argumento que o contribuinte trouxe, é inconstitucionalidade, cabe para contribuição, enfim, mas, ao meu ver, ele impugnou a multa. Newton, eu acho que você teria que ter enfrentado, sinceramente. Eu não consigo não numa situação. Vamos dar a palavra ao Wilson e depois ao Fred. Estão pedindo a palavra, faz 78 da matéria, desculpa. Wilson e depois Fred. Obrigado, presidente. Bom, então, só a questão, se por acaso chegar à conclusão que a conselheira Gisele vai ter que preparar um voto, né, concordando com a multa qualificada nesse caso, aqui nesse caso, vejam, além de ser um reiterado, né, de ser reiterado em 3 vezes, por 3 oportunidades encaminhar uma declaração de inatividade por fisco, ainda é uma empresa de contabilidade, que não tem justificativa do que está encaminhando informação desse tipo. Então, só para reforçar isso aí, né? Na verdade, eu entendo que acho que a gente não deveria, porque não foi suscitado, presidente. Presidente, nesse caso aqui, doutora Gisele, nas folhas, página essa aqui, né, eu não estou conseguindo ver, 292, se não me engano, a Receita, a administração tributária, ela controverte de forma bastante objetiva a questão do dolo, da fraude, da sonegação. Não há uma presunção, pelo contrário, aqui está sendo atribuída diretamente, e eu não vejo aqui, de fato, isso não foi controvertido no recurso do contribuinte. Onde é que eu acompanho o entendimento da conselheira Gisele? Quando isso não está suscitado, quando isso não está controvertido, e nós podemos controverter de ofício por ser matéria de ordem pública, nesse caso aqui eu não acho matéria sequer controversa. Então, não acho que seja... entendi o ponto, perfeito. Agora você me esclareceu qual folhas que está, Fred, por gentileza. 292, porque tem uma escrita possível, deve ser 299, do improcesso. Aí tem assim um carimbo com páginas 295, tá? Os autos físicos. Vou olhar aqui. Acho que é a representação fiscal para fins penais. Isso, então, assim, está muito clara essa questão do dolo em si, que em nenhum momento realmente foi controvertido. O que o contribuinte está alegando no recurso dele não é a multa qualificada, é a aplicação incorreta da multa, do dispositivo legal, pelo que eu entendi. Entendi. Ele não está dizendo, olha, não houve fraude, está errado aplicar 150%. Ou simplesmente não falou nada e ficou só... Não. Onde é que ele foca? Eu estava olhando o recurso dele, tive o cuidado daí, e o relator também, naturalmente, todos os demais. Ele foca na constitucionalidade. Então, sobre o aspecto de matéria de defesa, de fato, não há nenhum argumento que favoreça o contribuinte, tá? E, de fato, no caso concreto, nesse aqui, que é uma exceção, veja que aqui a administração tributária objetivamente está demonstrando o dolo, a fraude, a simulação, ele usa todas essas palavras, inclusive, né? Sonegação, ele está dizendo aqui quais são as razões pelas quais ele entende que houve sonegação, fraude, por aí vai. Houve controvérsia sobre isso? Zero. Em todas as instâncias. Então, caso qualquer conselheiro suscite de ofício conhecer essa matéria, neste caso aqui, eu entendo que não cabe. Porque a matéria de fundo, que é aquilo que está sendo suscitado, inexiste aqui qualquer
omissão no que diz respeito à administração tributária desse tema. Então, aqui é um caso da exceção, que, por essas razões, eu acho que eu acompanho totalmente o voto do relator por tudo que foi dito até agora. O que o Fred está dizendo, eu acho muito importante, essa observação que você trouxe, até abrindo um campo para outros pontos, no seguinte sentido, porque pegando uma comparação com aquele processo do Hilton, se às vezes questões que o contribuinte não suscita, se a gente começar a analisar, daqui a pouco a gente está revolvendo situações para que aquilo que o contribuinte não suscitou, e aí começa a levantar muitas coisas. Entendeu? Porque esse é questão de ordem pública. Mas, às vezes, questões que o contribuinte deveria, quando ele argumenta, nessa sessão nós tivemos várias situações, que o contribuinte ele simplesmente argumenta, mas não traz. Ou então ele não sequer argumenta. Senão a gente abre demais o leque, né? Deixa eu só fazer esse esclarecimento de falta de excelência, passar a palavra para você. O lançamento foi de 4 anos, sob qualificação da multa de ofício nos 3 primeiros, em razão dele ter apresentado declaração de inaptidão. Eu vi. De inatividade. Aquela declaração do 4º ano, que ele apresentou a declaração zerada, foi com multa de 75. Só para esclarecer. Eu vi. Foi justamente isso que eu fui olhar, porque eu percebi que parte do auto estava com 75 e a outra parte com 150. E aí eu constatei, eu entendi, Newton. E, de fato, quando eu pego o termo de verificação, não sei se o Fred indicou, a 220 e pouco, e também, quando eu olho a decisão da DRJ, ela enfrenta exaustivamente e novamente essa situação. Então, de fato, na hora que chega em recurso voluntário, ela está em controvérsia, porque, bem ou mal, ela foi levada para a segunda instância de maneira adequada. Aqui não seria realmente ordem pública, e mais do que isso, né, Efigênio, não é uma banalização. É a única matéria que eu trato, para além de prescrição e decadência, em concreto, como matéria de ordem pública, é penalidade. E, como bem já até, acho que o Fred observou muito bem nesse sentido, quando há uma abstenção, ou seja, a gente vê a aplicação da lei de forma inadequada para fins de imputação de penalidade. Aqui a lei foi aplicada da forma adequada, o elemento falso está demonstrado pela autoridade fiscal, me convenci, vi está no TVF, vi as declarações de inaptidão e vi que ele aplicou 75% naquela que ele apresentou zerada. Ok, estou conformada aqui. E outra, quando você suscita a questão de ordem pública, normalmente você não vai suscitar, né, Figênio? Você vai fazer uma declaração de voto, até fiquei pensando, para manter a qualificada, você jamais vai fazer isso. Você nunca vai suscitar para imputar, na verdade. Não, eu falei o seguinte... quando de uma aplicação inadequada. E aqui... Não, eu falei no seguinte sentido. Digamos que você... fosse fazer a declaração de voto, isso não estivesse claro, mas você concordar, é o seguinte, olha, eu estou fazendo a declaração de voto porque, normalmente, eu suscito essa questão de ordem pública e tal, mas nesse caso, seria uma questão de ordem pública, mas eu estou concordando por causa desses fundamentos. Mas agora, como você já se convenceu que a matéria não está controvertida, não havia necessidade. Então, foi nessa situação que eu fiz a observação. Não, perfeito, mas ainda assim, só para te colocar, abrir alegação de quebra de ordem pública contra o contribuinte também seria basicamente, tecnicamente, inviável, porque você suscita isso justamente em prol do administrado, né? Não da administração própria. Não é em prol da legalidade? Pessoal quer em prol da legalidade, né? Ordem pública. Ordem pública é só mas o lançamento é prerrogativa da administração pública, não é, Newton? A administração pública, ela detém o lançamento, ela tem que fazer o controle da legalidade. Não estou falando da administração, estou falando do erário, da nossa riqueza. Entende? É disso que a gente está falando aqui. Mas, assim, não é das pessoas, da administração. Normalmente, quem imputa a qualificadora sem justificar é o poder público. Nunca é para menos essa Não, mas muitas vezes a fiscalização deixa de imputar o que deveria imputar. Quando deveria imputar. Entende? Então, se houver a ordem pública, a gente deveria determinar a revisão do lançamento para agravar. Pelo mesmo motivo. Eu concordo com o argumento processual, mas não é possível em processo administrativo, a meu ver. Eu também acho.
suscitar de ofício para inovar no lançamento. Então, exatamente, esse é o problema. Imagine o seguinte, nesse caso, houve o dolo, e a administração deixou de aplicar a qualificadora. Por quê? Porque errou. Imagine um erro aqui da administração, ok? Deixou de qualificar a multa. O processo vem, não se fala nada, e a essa instância aí eu digo, opa, eu entendo que houve fraude, mas não foi aplicado. A qualificação. Eu suscito de ofício a aplicação da qualificadora para agravar a circunstância de contribuinte, não porque eu gosto da situação, eu deixo de fazer isso, mas porque eu estou aos 48 do segundo tempo inovando no lançamento. No auto de infração. É o artigo 10 do decreto 7235. Você está violando o artigo 10. Total. E nós não somos autoridade lançadora. Aí é que está. Colegas, eu acho. O agravamento está previsto no 70235. O agravamento está previsto no 70235. O artigo 10 lança que a autoridade administrativa, do qual tem o impulso do auto de infração, tem que aplicar os dispositivos adequados à penalidade adequada. Se ela entende que não cabe uma qualificadora, ela está aplicando o 112 e está aplicando a penalidade menos gravosa. Eu não vou aqui aplicar mais. Você está me dando uma ideia ótima, Gisele. Vamos começar a gravar. Eu vou ler o dispositivo 725. Lançamento complementar. Exatamente. Processualmente tem que dar defesa. Prazo decadencial. Fica à vontade, Nilson. Vamos começar a gravar. Matéria de ordem pública para fins de inovar. Não tem um absurdo que a gente está criando aqui. Certo? A gente está fazendo a auditoria da auditoria. O julgamento do carro vai virar auditoria da auditoria. Verificações necessárias da auditoria. Certo? Será se ele agravou certo? Será se ele qualificou certo? Será se ele fez arbitramento certo? Sem ninguém questionar, sem nenhuma parte. A gente está fazendo auditoria da auditoria. Isso processualmente é absurdo. Isso processualmente é absurdo. Certo? Mas se a gente for nessa linha, eu também vou começar a propor. Deixa eu ver aqui no 7235. Mas eu acho que é possível propor. Sim, a gente vai tornar impossível o nosso trabalho aqui. Né? Vai virar um monstro processual. Mas a gente faz. Né? Se for para fazer, a gente faz. Gente, mas a administração tributária não tem um 112 em favor dela. Porque a prerrogativa dela, o lançamento, respeito ao artigo 10 do decreto. Não, mas tem a legalidade. Todas as formas do lançamento. Tem a legalidade. Lei e princípio conecta na administração pública. Legalidade é princípio constitucional para cima do CTN. Mas eu concordo, viu, doutor Nilson? Eu concordo com essa sua solução. Eu não discordo dela, não. Nos cabe fazer isso. E, tirando do contribuinte, aí é que está. Se eu lançasse, se eu agravar agora algo que não foi controvertido em nenhum momento, eu estou suprimindo todas as instâncias. Exato. E dizendo, a partir de agora, eu sou autoridade lançadora. Agora, se o relator entende que seria o caso de aplicar a multa agravada, que registre isso no voto, que a administração tributária leve isso em consideração e se complemente. E se intime o contribuinte da aplicação da multa tal que deixou de ser aplicado lá atrás. Se não tiver decaído, faça. Eu sinceramente não vejo problema nenhum. Seja para agravar, seja para retirar. Agora, é possível sim retirar, né, nessa nossa circunstância. Cortar, agora, aumentar o que não foi colocado, eu não acho que seja viável, não. Permita-me ler o parágrafo 3º do artigo 18 do decreto 72. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado o auto de infração ou emitida a notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo o prazo para impugnação ou concernente à matéria modificada. Isso aí soluciona o seu problema. A gente está dizendo a mesma coisa. Não tem ninguém divergindo. A gente realmente concorda em absolutamente tudo. Exato. Eu acho que a gente aqui possa fazer isso. Nós não temos a competência de lançar isso que está no parágrafo 3º, né? Sim,
Por que não? Porque nós não somos autoridade lançadora. Não, isso aqui não é autoridade lançadora, não, é autoridade jogadora. Aqui é autoridade jogadora. É autoridade jogadora isso aqui. Sim, nós julgamos o lançamento, a gente não lança. Olha só, e esse parágrafo terceiro é do artigo 18. A autoridade julgadora, só que é de primeira instância, determinará de ofício ou a requerimento do impugnante a realização de diligências, perícias, então aqui está falando da autoridade julgadora. Certo? Quando a autoridade julgadora verificar a necessidade desse agravamento, ela determina o retorno dos autos lá para a DMF para fazer o lançamento complementar. Existe essa previsão. A gente não faz aqui por quê? Porque processo, na minha opinião, certo? Processualmente é um absurdo. A gente fazer auditoria da auditoria. Certo? É um absurdo. É só por isso. Colegas, vamos voltar, tá certo? Gisele, você vai arguir de ofício Não há necessidade, porque tanto o termo de constatação como a DRJ enfrentou exaustivamente o núcleo do tipo doloso da conduta sonegatória em face das declarações de inaptidão, ou seja, houve declaração falsa. O elemento doloso está aqui e o artigo foi aplicado de forma adequada. Portanto, eu não preciso suscitar, porque houve o lançamento adequado da imputação de penalidade. Isso foi contestado na manifestação, isso foi replicado pela DRJ. Eu também, na linha da DRJ, teria enfrentado isso, você optou por não conhecer, mas isso não afeta o fato de ter sido adequadamente, legalmente, apresentado para o contribuinte se defender, e em sede de recurso voluntário ele não contrapôs as razões da DRJ também quanto à manutenção da qualificadora, mostrando que realmente ele não, a inaptidão, enfim, trazendo qualquer argumento para afastar o elemento doloso, ele não o fez. Então aí realmente não é questão de eu ter que arguir desta maneira, porque já está posto no próprio processo. Então eu acompanho o relator. Certo, então, já que você não quer essa questão de ofício, vamos iniciar a votação. Em votação, aqui, gente. Com o relator, presidente. Certo. Com o relator, presidente. Wilson. Também com o relator, presidente. Jefferson. Relator. Fred. Com o relator, presidente. Ok, então o resultado do item 9 da pauta, deixa eu só dar uma olhada aqui no dispositivo para confirmar se é isso mesmo. Ficou assim, negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Bom, colegas, mais uma vez, nós conseguimos vencer a nossa pauta. São 19h39, parabéns, muito obrigado. Aí, eu queria pedir uma coisa para vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Porque é uma questão de ordem administrativa, não tem por que gravar.